Certa vez, uma aluna revoltada com a existência do mal, ela questionou o professor na sala de aula dizendo assim: professor, o fato do mal existir é a maior prova de que Deus não existe. E então o professor respondeu sabiamente: uma coisa nós temos em comum, você acredita que existe o mal, e se existe o mal é porque existe o bem também. E se existe o mal e o bem, existe uma lei que define o que é mal e o que é bom. E se existe essa lei que define, também existe um legislador, alguém que criou essa lei, que para mim é Deus e que para você não existe. Logo, seu questionamento não tem sentido. Muitas pessoas hoje utilizam o argumento de que o mal é a maior prova de que Deus não existe, mas como nós vimos nessa ilustração, isso não se sustenta. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Você sabe aonde surgiu a primeira guerra do universo? Aonde aconteceu a primeira guerra? Não? Se eu disser para você que foi no céu, você acreditaria? Foi no céu a primeira guerra do universo. Talvez muitas pessoas estejam duvidando disso que eu estou falando agora, mas vamos comprovar isso na palavra de Deus? Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos, mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar, e foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Aqui nós podemos aprender que a primeira guerra do universo aconteceu no céu. Um anjo poderoso celestial se rebelou contra Deus. E aqui levanta uma pergunta muito importante. Por que esse anjo perfeito se rebelou contra Deus? Nós não vamos ler o texto agora devido ao tempo, mas eu vou mencionar o texto aqui para que você possa ler depois. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, 15 e 17. E a resposta é o orgulho. Lúcifer, esse anjo poderoso celestial, permitiu que o orgulho tomasse conta do seu coração e contaminasse o céu. Talvez outra pessoa possa estar se questionando: mas por que então que Miguel não destruiu Lúcifer naquele momento lá no céu, ao invés de expulsar para a terra? E a resposta é de que ele poderia fazer isso, mas ele não fez isso, senão ele teria criado um problema muito maior, porque o universo inteiro estava acompanhando esse conflito. Se ele tivesse destruído Lúcifer, os outros anjos iriam pensar: todos aqueles que se rebelam contra Deus, ele vai lá e destrói, ele vai lá e mata. E então logo o livre-arbítrio é uma farsa. Lembre-se que Deus criou seus seres livres, com o livre-arbítrio. Deus não criou robôs, as suas criaturas não são robôs. Porque se Deus tivesse nos criado como robôs, nós poderíamos apenas fazer a vontade dele, mas a questão é que Deus não quer uma adoração forçada. Deus quer que as suas criaturas, na sua própria liberdade de escolha, escolham o adorar e o servir. E Satanás, ele teve inveja no seu coração, ele teve orgulho, ele quis tomar o lugar de Deus. Se fosse possível, Lúcifer teria expulsado Jesus do trono e governaria esse mundo e nós estaríamos perdidos para sempre. Mas não achou-se lugar mais dele lá no céu, ele foi expulso. Nós precisamos entender que Jesus não luta contra Lúcifer, contra Satanás com os poderes de Deus. Ele luta contra ele com o seu caráter, porque se Jesus lutasse com os seus poderes de Deus, não haveria luta. Satanás é criatura, ele é limitado, ele não pode destruir a Deus. Então Deus poderia ter destruído, mas teria criado um problema muito maior. E lembre-se, Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer. Lúcifer que escolheu na sua liberdade de escolha desobedecer a Deus. É a mesma coisa que um pai que tem um filho, dá do bom e do melhor, todo o ensino, toda a educação, e quando chega o momento dele escolher, ele escolhe o caminho errado.
Foi isso que aconteceu com Lúcifer, com Satanás. E ele não quer que você saiba isso, porque isso aqui revela o caráter de Satanás e revela também o caráter de Deus. E lá em João capítulo 3, versículo 16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não nos ama apenas de palavras, Deus nos ama de ação, de atitude. E Ele foi capaz de entregar a sua própria vida, morrendo numa cruz, para poder nos salvar. E Jesus veio para salvar aquele que havia se perdido, salvar do pecado e guiar no serviço. Então não duvide no seu caráter que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor e Ele é amor de fato.